Eu sei que muitos aí são de Porto Alegre, estão preocupados com a questão desses pontos de alagamento que nós temos enfrentado aqui em Porto Alegre de maneira contínua nos últimos dias e pelo fato de que o próprio Guaíba vem apresentando um aumento do seu nível, né, de maneira contínua. E não é para menos, porque todos nós estamos traumatizados com a enchente, a grande enchente que nós tivemos no ano passado. Né? Até acho que isso é um ponto que está sendo pouco considerado no debate público sobre o tema, mas esse trauma ele é uma coisa real, é uma coisa que nos afeta e muito. Uh, e também sei que muitos confiam muito em mim, fico muito feliz quando se tratar desse tema, porque o ano passado eu fiz uma cobertura sobre as enchentes, né? Eu chamava do boletim da enchente, onde eu ia nos lugares fazer análises, né? Com base em dados e com base na história dessa cidade. Porque eu conheço a história dessa cidade. Eu não sou hidrólogo, não sou arquiteto urbanista, né? Mas eu sou historiador e eu conheço muito bem esse tema. É um tema que eu venho, na verdade, até trabalhando desde 2015. Nós tivemos uma enchente em 2015. Ninguém lembra mais. Tivemos uma enchente. Na época, eu comecei a fazer um documentário sobre a história de enchentes em Porto Alegre, que é longuíssima. É desde o século XIX. Né? Retomei em 2023 esse documentário, que na época não conseguia acabar. Que nós tivemos uma enchente enorme em 2023. Ninguém lembra? Eu lembro. A nossa função aqui como historiadores é justamente trabalhar essa memória coletiva e pública, né? Fazendo essa manutenção da memória histórica. E em 24, mais uma vez, retomei esse documentário, mas também não consegui acabar, porque, enfim, depende de recursos e uma série de questões aí. Mas, então assim, gente, nós estamos atualmente há 5 dias seguidos. 5 dias seguidos que nós estamos dentro da cota de alerta da do Guaíba, né? Então o Guaíba ele apresenta nas suas medições cotas para a gente saber como que tá a relação da cidade com o rio. Até vou dizer assim, o nível normal dele é menos de 1 metro, tá? Cerca de 1 metro, o nível normal dele, né? Nós atualmente, agora enquanto eu falo com vocês, porque eu tô com os dados aqui, por isso que eu tô olhando pro lado, eu tô analisando os dados aqui. Eu trabalho com dados e com história. Eu não fico só pensando na minha cabeça o que eu quero dizer, que é o que eu vejo com muitos aí irresponsáveis gostam de opinar a partir do nada, a partir da imaginação. Eu me indigno, vocês me desculpem, tá? Mas assim, nós atualmente, agora nesse momento enquanto eu falo com vocês, dia 24 de junho de 2025, aqui em Porto Alegre, estou em Porto Alegre, sou de Porto Alegre, o Rio Guaíba está com uma altura de 3 metros e 33. Agora aqui, tá? Então, assim, né? Nós estamos a 3 metros e 33 nesse exato momento. A cota de alerta. Assim, e até outro parênteses. Existem duas medições em Porto Alegre. Eu estou utilizando a medição que é feita na usina do gasômetro, tá? Que eu acho mais crível do que é feita no Cais Mauá. É porque eu conheço esse tema, tá? Então, assim, a partir de 3 metros e 15 nós estamos na cota de alerta, então nós ultrapassamos a cota. E a partir de 13,60 que a gente está na cota de inundação, mas é a primeira cota, tem outras cotas depois, tá? Que aí a gente começa já a ter danos maiores à cidade. Mas na cota de alerta já tem danos, já existem danos. O que acontece é que essa cota ela leva em consideração o sistema de proteção da cidade, né? Agora, tem locais da cidade onde o sistema está falho, existem lugares onde o sistema nem abrange. Então, por que a gente está nessa situação agora, gente? Na verdade, a gente está vendo uma grande repetição do que aconteceu em 24. Primeiro, o nível de chuvas, que realmente choveu uma barbaridade, choveu uma Babilônia, caiu uma Babilônia de água. O que não pode ser isolado da explicação total, né? A gente tem que fazer uma análise abrangente da situação. Por isso que eu sei que eu tenho a credibilidade de muitos aí, porque eu faço uma análise abrangente, mesmo não sendo exatamente da área, né? Mas eu me consulto com quem é. Eu tenho a humildade de ver as análises também de outras pessoas para incluir na minha análise. Então veja. O nível de chuva de da madrugada da quarta-feira até o início do sábado foi um nível de precipitação de chuvas muito, muito, muito acima do normal. Esse é um primeiro ponto. Então, isso realmente é um fator preponderante.
Então, só que é claro que a gente não pode colocar tudo aí, né? A gente tem também um fator que é o de que o sistema de proteção de Porto Alegre ele está com problemas sérios e vem sofrendo uma baixa manutenção. Nós passamos um ano da enchente e eu não vou dizer que medidas não foram tomadas, porque até inclusive eu acho que tem pessoas que também estão sendo responsáveis ao dizer que nada foi feito. Também não é verdade. Existiu uma série de obras nas casas de bomba que servem para jogar água para fora, quando as águas passam por outras partes que não tem muro, né? Então, assim, foi feita reposições em partes das paredes, né? Que envoltam a cidade. Então existiram coisas que foram feitas, mas muito aquém. Muito aquém. Muito aquém. E aí a gente vê, por exemplo, o prefeito da cidade, a gente vê o governador, né? Culpando a chuva. Vejam só, gente. A estratégia deles o ano passado era empurrar tudo pro governo federal, né? Que também poderia ter feito mais do que fez, tá? Mas a questão é a seguinte. Agora fica evidente que as responsabilidades, por exemplo, da prefeitura e do governo do estado são óbvias, porque isso está acontecendo aqui. Agora não tem como culpar lá. Aí a culpa é toda da chuva. A gente vive uma crise climática continuada e que dá sinais de permanência a longuíssimo prazo. Nisso ninguém toca. Eu, quando faço meus vídeos aqui do Boletim da Enchente, eu toco nesse ponto. Essa crise climática prolongada que a gente vive. Se isso não for colocado na mesa, não vai ter como. Não vai ter como enfrentar isso aí. E isso aí independe até de orientação política. Por que eu tô... Tudo é político, mas eu quero dizer assim. Se por um lado a gente vê um aumento muito grande da exploração ambiental defendido pela direita, a própria esquerda elege pessoas como culpadas e toca muito pouco na crise climática. Isso é um grande problema. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu tô analisando os dados aqui e aí tem sempre aquela coisa do... Ah, mas as outras cidades, tudo... Gente, é claro que não dá para colocar tudo na falta de manutenção. Mas a gente está vendo um padrão histórico se repetir, que é a da inanição do poder público. Eu conheço esse tema, gente. Quando teve enchente de 41, isso aconteceu. Isso aconteceu. Demoraram 30 anos a fazer o Muro da Mauá. Eu conheço. Então o que acontece? A gente está vendo nas cidades... vejam só. Onde são os pontos que mais sofrem aqui em Porto Alegre? Lá em uma parte da Zona Norte, Sarandi, Humaitá, aquela Navegantes, principalmente esses três. Por quê? Por quê, gente? Porque vejam só, o nosso Guaíba aqui, ele recebe águas de diversos lugares que desembocam aqui. Esse é um dos problemas. Agora, o principal rio que desemboca no Guaíba é o Rio Jacuí. O Rio Jacuí, para quem não sabe, porque eu também vi desinformações terríveis sobre esse aspecto, falando da altura, a altura do Sarandi. Gente, quanta bobagem. Quanta bobagem. O problema do Sarandi é que o Rio Jacuí passa no Sarandi, para quem não sabe, fique sabendo. Eu vou ver se eu acho até mapas aí para mostrar, sei lá. O delta do Jacuí passa pela Zona Norte de Porto Alegre antes de desembocar no Guaíba. Esse é o mesmo problema das ilhas adjacentes de Porto Alegre. As ilhas, a região arquipélago, aquelas ilhas todas que são de Porto Alegre, que fazem parte de Porto Alegre, mas ficam no meio do Guaíba. Quando a água sobe, gente, não tem o que fazer. É o problema da cidade de Eldorado do Sul, que de novo tá para baixo d'água. Agora, vamos lá. O Rio Jacuí, ele começa lá para a região central do estado e vem vindo. Gente, ele transborda primeiro lá. A gente tem um padrão de análise que começa analisando as cidades de lá. E aí eu vou dar uns dados para vocês aqui. Eu não posso desconsiderar Rio Gravataí, Rio dos Sinos, esses também desembocam muito em Porto Alegre. É que cerca de 80% das águas do Guaíba vem do Rio Jacuí, tá? Mas tu tem o Rio Gravataí, o Rio Taquari. Esses são os principais, mas tem outros. E tem os arroios também. Mas eu vou dar uns dados aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia.
Eu falei que a gente tá 13,30, mas é isso, né? Aqui em Porto Alegre, o nível do nosso rio. Nem vou entrar nessa questão. 13,33 agora, né? Rio é muito relativo a questão de ser rio ou não, tá? Mas eu não vou falar disso agora. Mas por isso que tem esse debate se o Guaíba é rio ou não, porque na verdade ele é a parte final do Rio Jacuí. Tá? Mas ele faz parte do Rio Jacuí. Enfim, isso é uma outra conversa. Agora, a gente vai para cidades lá, centrais. São Sebastião do Caí. Tá numa situação terrível. Sabe qual é o nível da água lá nesse momento? Eu tô vendo os dados ao vivo aqui. 8,24 metros. Ah, gente, isso daí não tem milagre. 8,24 metros. A cidade está com muitos problemas. Pessoas em abrigos. Eu vou dar outros dados para vocês. Eu vou aqui, ó. São Leopoldo, que é do lado de Porto Alegre, mas que recebe um afluxo maior, porque ele vai vindo, ele vai encharcando lá, né? E vai vindo a Porto Alegre. Depois de Porto Alegre vai para a zona sul do estado. Rio Grande, Pelotas, São Lourenço do Sul. São Leopoldo recebe essas águas antes de Porto Alegre, onde vai vir no padrão. Nesse momento, 4,97 metros. É uma situação terrível. Eu vou dar dados mais alarmantes para vocês, se vocês acham que isso tá ruim. Ó, cidade de Lajeado, 16 metros. Vocês não ouviram errado. E eu quero dizer pra vocês o seguinte: eu tô monitorando isso aí. Ontem, Lajeado estava 15 metros. Está agora 16 metros. Gente, a cidade já está numa enchente. É que essa palavra não está sendo usada pela imprensa para não causar pânico e tal. E eu entendo esse motivo, até nobre. Mas a cidade de Lajeado está numa enchente terrível. A gente não usa essa palavra mais por qualquer coisa agora por causa do trauma da enchente de 24, mas Lajeado está numa enchente. Porto Alegre apresenta pontos de alagamento, mas tem diferença, tem alagamentos, tem inundação, tem enchente, né? Mas a região de Taquara, deixa eu até eu ver aqui, ó, Taquara, eu sabia já, Taquara 5,43 metros. Porque são regiões que tem menos. Essas regiões, gente, são regiões onde a cidade está mais dentro do rio. Seja o Delta do Jacuí, seja o Rio Taquari. A cidade está mais no nível. Tem a questão da altura, tem a questão da própria topografia da cidade, tem a questão de tu conseguir fazer um sistema de proteção ou não, né? Mas as cidades onde o Jacuí passa, assim, numa grande parte da cidade, essa cidade sofre. Essa cidade sofre. Né? Aqui em Porto Alegre mesmo, quando a gente mede Guaíba, é diferente o nível de medição da cidade no Cais Mauá e no gasômetro. Então isso tem que ser levado em consideração. Né? E aí assim, gente. Mas aí assim, eu li os relatórios do Instituto de Pesquisas Hidrológicas da URSS, eu li tudo que está envolvido o tema, né? A gente não, no momento, não tem nenhuma previsão de chegar nem perto do que aconteceu em 24. Então isso aqui eu quero deixar bem esclarecido, bem claro para quem tá vendo, né? Por quê? O nível de chuva, ele ainda não, assim, ele não foi nem perto do que foi no passado, ainda que tenha sido um nível de chuva enorme, e na verdade a gente já tá numa cheia histórica do Guaíba de novo. A gente já tá numa das 5 maiores, porque também tem um certo dúvida, né? Mas tem quem diga que é o terceiro nível histórico, perdendo só para 41 pro ano passado. Eu quero que você observe uma coisa. A gente tem tido aumentos do Guaíba cada vez maiores em um espaço muito curto de tempo. Em 2023 a gente teve um dos maiores níveis do Guaíba. 2024 a gente teve e agora a gente está tendo de novo. 3 anos seguidos. Isso vem acontecendo desde pelo menos 2015, esse padrão. Porque 2015 e 2016 também tivemos níveis históricos do Guaíba. Então, por isso que eu falei que a gente tem que analisar a situação ambiental numa longa duração. O que está acontecendo? E outra coisa, né? Sem fatalismo ambiental. Porque isso é um desdobramento do negacionismo científico, do negacionismo intelectual de modo geral. Ah, a natureza está fazendo, não tem que fazer. Gente, não, gente. Existem padrões de estudo, existem padrões de análise. As pessoas estudam uma vida inteira. A gente tem que aprender com quem estuda, a gente tem que aprender com quem pesquisa. Eu não estou falando de mim, não, porque eu também me referencio em estudos.
Não é assim, mas eu vi. Isso é uma visão infantil. Eu vi isso, eu acho aquilo. Não, mas aí não dá. Aí não dá. Então, esse ponto ele é importante da gente observar. Né? Então, continuando. Pelos relatórios do Instituto de Pesquisas Hidrológicas da URGS, a gente pode chegar perto da cota de inundação de 13,60 até quinta-feira. A água vai continuar subindo. Por quê? Porque a água continua chegando das regiões centrais do estado, porque elas desembocam aqui. Não só a região central, a região de Caxias também. Enfim, eu não vou ficar dando detalhe aqui. No futuro eu posso falar mais sobre isso. Então, o rio vai continuar subindo. E na quinta-feira vai ser o auge. Depois ele deve diminuir. Porque não tem previsão de chuva. Não tem previsão, coisa pode mudar. Por enquanto é isso. Né? Mas é isso, gente. Já falei bastante aqui. No futuro eu posso fazer mais análise sobre isso. Quem sabe eu posso continuar aí, até retomar a questão do boletim da enchente. E quem sabe retomar meu documentário, que eu cheguei a iniciar a realização dele, mas não foi muito adiante, porque, enfim, aconteceu muita coisa no caminho, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas um documentário sobre a relação de Porto Alegre com enchentes, numa análise mais histórica, ampla, envolvendo vários fatores, enfim, entrevistas, imagens históricas. Eu quero fazer coisa boa, por isso que eu não consegui lançar até agora. Porque se fosse pra lançar qualquer coisa que nem eu vejo aí, eu já teria lançado. Tá bom, gente? Pedi pra vocês curtirem esse vídeo aqui. Fiquem alertas, mas também façam o que tiver que fazer, tomem as providências que tiver que fazer, analisem, estudem, vejam o noticiário. Mas por enquanto não fiquem também extremamente nervosos, porque isso não vai adiantar de nada. Alerta, mas sem paranoia, né? E toda a minha solidariedade ao pessoal aí das regiões que já estão em alagamento muito avançado, para falar o mínimo, porque tem pessoas já em abrigo de novo, gente. Tem pessoas já em lar temporário, tem muita gente que está saindo das casas. Aqui do lado, Cachoeirinha, Cachoeira não, desculpa, Eldorado do Sul, Canoas. Por que isso acontece? Tem questão da topografia da cidade, tem questões que, por exemplo, o Sarandi passa o delta do Jacuí lá, mas também tem uma questão topográfica que é um bairro que ele vai subindo assim contra o água, então a água bate e não escoa. Tem uma série de questões. Tem o problema do vento sul, que sopra da parte sul do estado e que tá muito intenso nos últimos dias. Isso aconteceu ano passado, é um dos problemas. O rio demora a passar água. Tem uma série de questões, mas sigamos. Curtam esse vídeo, se inscrevam na Cinemateca Histórica. Valeu!